Boa tarde a todas e todos. Na pessoa do deputado Lucas, eu queria cumprimentar toda a mesa, agradecer a ele pelo convite, pela iniciativa desse debate, não é, para discutir esse tal regime de recuperação. Essa palavra recuperação eu coloco entre muitas aspas. E cumprimento também o deputado Sargento Gonzaga, que estava aqui até um minuto atrás, acho que ele saiu para... ele está aí, deputado Sargento Gonzaga, que é um representante, né, de Minas Gerais na Câmara Federal. E quero cumprimentar especialmente minhas amigas e amigos do Núcleo Minas Gerais, aqui presente, da Auditoria Cidadã da Dívida, e os do Núcleo Rio e Rio Grande do Sul, que estão na mesa. Uma honra para mim coordenar a Auditoria Cidadã e contar com o voluntariado, com a dedicação de todas essas pessoas, né, a essa luta. Não, essa não é a minha apresentação. Eu acredito que essa não é a minha apresentação. Eu acho que eu passei... Vamos pedir a equipe técnica aqui para verificar. Só um minutinho, por favor. Meu Deus. Será que eu enviei o arquivo? Rodrigo, você pode passar lá? Eu passei para você mais cedo a minha apresentação. Você pode entregar lá? Enquanto o Rodrigo passa lá a apresentação, eu devo ter passado por telefone outro arquivo. Ele tem no e-mail. Eu passei por e-mail para ele mais cedo. Olha só, nós temos uma visão muito crítica do regime de recuperação fiscal, porque a gente parte da origem da dívida de Minas Gerais. Eu quero começar a falar, inclusive para o secretário Fábio, o senhor falou da evolução da dívida de Minas. Nós questionamos aquela origem, porque quando ela começa lá atrás, o senhor apresentou um dado ali de quase 15 bilhões, quando ela foi renegociada, daqueles 15 bilhões, praticamente um terço, deputado Lucas, um terço daqueles 15 bilhões não é dívida pública. Um terço. É passivo do Benge, do Crédito Real e da Minas Caixa. E que passivo era esse? Esse passivo não era dívida pública. Ele foi simplesmente transformado em dívida pública. Então, uma auditoria serve para isso, para colocar a verdade na mesa. Então, para começo de conversa, um terço daquela dívida inicial não é dívida, é passivo que nunca foi devidamente identificado. Tá? Segundo, o que eram os outros 10 bilhões? Eram títulos emitidos pelo Estado de Minas Gerais, porém, em que condições? Títulos que foram inflados por uma política monetária federal, que o governo federal, o Tesouro Nacional, a partir do Plano Real, decidiu que os juros deveriam ser cerca de 50% ao ano, lá no início do Plano Real, para controlar a inflação. Uma grande mentira, porque a inflação no Brasil sempre foi provocada por aumento de preços administrados, por falta de uma política agrícola e agrária decentes. Privilegia-se o grande agrobusiness de exportação que não está nem aí para a alimentação do povo brasileiro. E é daí que vem a inflação. Do preço de combustível, do preço da comida. Subjuros serve para controlar esses preços? Claro que não. Então, nós temos uma política monetária suicida no Brasil, e essa política monetária suicida impactou naqueles títulos emitidos pelo governo de Minas Gerais, que no momento da renegociação estava em pouco mais de 10 bilhões, mas não era isso, era uma coisa inflada. Se nós tivéssemos feito uma auditoria, na época, como a Auditoria Cidadã vem lutando desde o ano 2000, o ponto de partida da dívida de Minas Gerais refinanciada não seria quase 15 bilhões de forma alguma. Seria infinitamente abaixo disso.
Então, o ponto de partida já está errado. E o que aconteceu a partir do refinanciamento? O que aconteceu a partir do refinanciamento? Aconteceu que a dívida foi inflada de novo, então já se partiu de um ponto inflado, a partir daí se inflou novamente com a aplicação do maior índice de atualização existente no país, o IGPDI, mais 7,5% de juro em cima. Então, doutor Fábio, nós não estamos falando de uma dívida. Nós estamos falando de um sistema. De um sistema que inflou os números e colocou o estado de Minas Gerais, como todos os demais estados do país, de joelhos para pagar essa tal dívida acima de tudo. Não só acima dos servidores públicos colocados como bodes expiatórios, mas acima dos investimentos, acima do combate à pobreza num dos estados mais ricos do país. Então, primeiro esse ponto. O ponto de partida da dívida do estado de Minas Gerais estava errado, e a partir do refinanciamento pela União, isso foi inflado até um ponto em que o estado refinanciou quase 15 bilhões, pagou mais de 45, e segundo o dado que acabou de apresentar a professora Tânia, deve 156. Esse número fecha, pessoal? Você tem uma dívida de menos de 15, paga 45 e deve 156? O que é isso? Então, uma auditoria alternativa nesse momento, não é regime de recuperação fiscal. O que o regime de recuperação faz? Impõe privatização de tudo, impõe sacrifício para servidores com reforma da Previdência, teto e etc., impõe privatizar tudo aí, entregar todo o patrimônio do Estado, teto, etc., etc., para pagar essa dívida. Essa é a alternativa? Não, a alternativa é a auditoria, para discutir isso aí. Afinal, o que é dívida mesmo? O que o Estado deve mesmo? O que já pagou? O que ainda deve? Esse é o ponto de partida. Em segundo lugar, onde é que está o problema das contas públicas do Estado de Minas Gerais? Em primeiro lugar, está na concentração da arrecadação na esfera federal. E o Fundo de Participação do Estado, assim como o Fundo de Participação dos municípios, sempre foi insuficiente. Sempre. Não retorna o que é devido aos entes federados. Então, esse é um ponto. Isso vai piorar com a atual reforma tributária, com a criação do tal Conselho Federativo. Porque o Estado sequer terá controle sobre sua arrecadação de ICMS. Agora, não vai ter esse ICMS mais, vai ser IBS. E esse IBS não vem direto para o cofre do Estado, vai para o tal Conselho Federativo. E do Conselho Federativo é que vai ser repartido depois. E vai piorar. Qual é o segundo problema das contas públicas do Estado de Minas Gerais? A professora Tânia falou, Lei Candir. O que a Lei Candir falou? Uma lei federal disse, os estados têm que dar isenção de ICMS sobre produtos primários, principalmente mineração e agronegócio, que é o forte de Minas Gerais, isenção de ICMS, e a União vai ressarcir os estados. O que aconteceu ao longo do tempo? Calote. Alguém falou e eu concordo. A União, ao mesmo tempo, deputado Lucas, deputado Gonzaga, ao mesmo tempo em que a União cobrava do Estado de Minas Gerais aquela dívida inflada, com juros sobre juros, IGPDI, corrigida diariamente pelo IGPDI, ao mesmo tempo que ela cobrava, ela deixava de ressarcir o que era devido pela Lei Candir. Esse débito virou um débito gigante e o governador Zema concordou com beneplácito do Supremo Tribunal Federal em receber menos de 10% do que o Estado de Minas Gerais devia receber.
Vocês sabiam disso, que ele abriu mão de um crédito que é devido ao Estado? A papai está me corrigindo, apenas 8% do que era devido. O governador Zema tinha que vir responder com base em quê? Ele abriu mão de 92% de um crédito devido ao Estado de Minas Gerais. Não tem lei que dá a ele poder para abrir mão de um crédito que não é dele, é do Estado. E se ele tivesse lutado por esse crédito, Minas Gerais não estaria de joelhos diante desse regime. Minas Gerais é credora perante a União. Porque o crédito da Lei Candir, devido a Minas Gerais, é muito maior do que essa dívida que foi corrigida e inflada ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o segundo problema do Estado de Minas Gerais. O primeiro é concentração na União, o segundo é Lei Candir. Qual o terceiro problema? Desvio de arrecadação no esquema de securitização que já funciona no Estado há vários anos, através da MGI Participações. O senhor sabia disso, deputado? Não. É gravíssimo. Houve uma CPI da PBH Ativos S.A., o então presidente da PBH Ativos S.A. deu depoimento à CPI, ele confessou, isso está num artigo, infelizmente na pressa, eu em viagem, acabei passando o arquivo errado, mas eu vou me enviar o arquivo correto para os anais da Assembleia, tem o link do artigo, em que eu transcrevo uma parte da fala do ex-presidente da PBH Ativos S.A., em que ele confessa que o procedimento da PBH Ativos S.A. era idêntico ao procedimento da MGI Participações. E qual é esse procedimento? O contribuinte está lá pagando o seu tributo do mesmo jeito na rede bancária, mas uma parte desse tributo não vai para os cofres públicos. Professora Tânia, vou te passar esse material porque é motivo de investigação para os seus alunos. Vai direto, uma parte do dinheiro não cai no Tesouro do Estado de Minas Gerais. A parte da multa e dos juros cai numa... E o tributo também cai em conta vinculada ao esquema de securitização e só parte do principal vai para o Tesouro. Uma bolada de multa e juros é desviada. Então, esse desvio de dinheiro vai para onde? Vai para onde? Vai para investidores privados, porque vocês sabem como que tem acontecido o processo de privatização? O setor privado não coloca dinheiro a risco no negócio, não. O setor privado compra papéis financeiros emitidos pelo esquema de securitização. E no mês seguinte, independentemente daquele negócio dar lucro ou não, já começa a receber juros e amortizações daqueles papéis que o setor privado compra. É assim que estão acontecendo as privatizações no Brasil, através da securitização. Um esquema financeiro que paga por fora dos controles orçamentários ao setor privado que compra esses papéis. Tá? Então, é uma privatização sem risco. Se aquele negócio dá lucro ou não, o Estado tem que transferir o dinheiro do mesmo jeito. Tá? Por fora dos controles orçamentários, porque o dinheiro que vaza, através das contas vinculadas, não chega ao Tesouro, não é contabilizado no Tesouro do Estado. Vaza por fora do orçamento. A Auditoria Cidadã tem denunciado isso desde a CPI da dívida. O Tribunal de Contas de Minas chegou a suspender o pagamento das debêntures da PBH Ativos S.A., chegou a suspender, depois veio um acórdão falando só dos juros altos, do spread, e não entrou mais nesse tema do desvio do pagamento. Tá? Isso é gravíssimo. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisa investigar esses pagamentos
da MGI Participações através de conta vinculada ao esquema por fora do orçamento. Esse é o terceiro problema do Estado de Minas Gerais. E que mais? Incentivos fiscais. Por que tantos incentivos para a mineração e para o grande agronegócio, que usa água de graça? Eles é que falam quanta água eles usam e pagam o que quer. Não tem controle. Usa água bruta, como o professor Apolo Heringer, da UFMG, vem denunciando, e está sendo, inclusive, processado, porque denuncia. Olha, é gravíssimo o que está acontecendo em Minas Gerais. O Estado está sendo destruído. Já mataram o Rio Doce, o que aconteceu? Já comprometeram o Rio Paraopeba, o que aconteceu? Olha quantas barragens aí em risco de romper. E ainda recebem incentivos fiscais. E sem a menor transparência. Sem a menor transparência. E depois disso tudo, o culpado é o servidor público, que tem que ficar com teto e cortes e privatização de previdência pública. E regime de recuperação fiscal, os pontos que o doutor Fábio colocou aí, que o Estado de Minas já cumpriu, e infelizmente eu discordo, doutor Fábio. Eu acho que tudo é desvantagem. Vender folha, desestatizar, reforma da Previdência, tudo isso que o Estado já fez, outras operações de crédito, quer dizer, mais dívida para pagar essa dívida que não é dívida. Então, a nossa proposta nesse debate é, em primeiro lugar, uma auditoria. Uma auditoria para a gente ver o que o Estado de Minas de fato deve. E segundo, quanto já foi pago desse valor devido, o que já foi pago? Será que o Estado ainda deve alguma coisa? Porque nós vamos ouvir nossos amigos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, eu não vou me adiantar, eles vão dizer o que está acontecendo lá, com o regime de recuperação fiscal, principalmente no Rio de Janeiro, que foi o primeiro Estado submetido a isso. Né? Bom, eu deixo aqui a nossa proposta, é uma completa auditoria da dívida com participação social. Esse processo tem que ser transparente, porque não é possível, como falou a professora Tânia, termos mais uma década perdida, mais uma década sem investimentos, porque a prioridade é pagar essa tal dívida, que não tem contrapartida de investimentos e que foi apenas um número inflado. Não é possível continuarmos dessa forma. Eu aproveito para deixar aqui o convite, dia 21 de novembro, vai ter um grande seminário em Brasília, convocado pela Frente Parlamentar pelo Limite dos Juros e Auditoria da Dívida. Quem puder ir a Brasília, vai ser dia 21, à 13h. Quem não puder ir, vai ter transmissão online. E, no mais, acompanhe a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. A apresentação que nós preparamos aqui para esse evento vai estar disponível lá. Muito grata. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!